Mas graças a Deus ela está bem, a Tati também, né? Obrigado pelas orações. Irmãos, abram comigo a palavra de Deus no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Se o Senhor permitir, eu gostaria muito de concluir o capítulo 2 essa noite com vocês, mas quando o tema são profecias bíblicas, a gente não pode correr, não tem como, né? Não dá para correr. Então, nós vamos estudar até o versículo 12, do versículo 4 até o versículo 12. Vamos ler? 2 Tessalonicenses 2, de 4 a 12. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós nos alegramos na Tua presença essa noite, Senhor, na Tua presença, Deus, a plenitude de alegria, e nós, ó Deus, nos deleitamos aos Teus pés, ó Deus, para ouvir a Tua voz, Senhor, sermos abençoados, ó Deus, pela Tua palavra. Senhor, vem, nos enche com a Tua presença, nos transforma essa noite. Senhor, nós estamos aqui para Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, menos de nós. Então continua essa obra boa, essa Tua boa mão sobre as nossas vidas, Senhor, nos transformando, nos lapidando, Senhor, fazendo de nós todo o Teu querer. Senhor, somos a Tua igreja, a igreja do Cristo vivo, Senhor, do Cristo ressurreto, Senhor, o corpo do Senhor na terra. Então, ó Deus, fica à vontade, como, ó Deus, o oleiro que molda, Deus, o vaso que Ele quer com a argila nas mãos, Senhor. Então estamos aqui para Ti, fica à vontade entre nós, Senhor. Receba, continue a receber todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Senhor, repreenda Satanás, ó Deus, e toda a distração no nosso meio. Captura a nossa mente, o nosso coração. Dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. E que possamos sair daqui com um novo andar, ó Deus, com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, uma rápida revisão. A carta 2 Tessalonicenses também fala sobre a segunda vinda de Cristo, e o tema é Jesus, o Rei que vem. Essa noite nós vamos dar continuação ao capítulo 2, e o tema da mensagem é o anticristo. É um assunto, né, que não é o top, né, que eu escolheria para falar. Vamos falar hoje sobre o anticristo, mas é o que a palavra de Deus nos fala. E se a palavra de Deus nos apresenta algo, é importante que a gente preste atenção. Amém? É importante que a gente abra os ouvidos, abra o coração e entenda o que o Senhor está falando ao nosso coração. O que o Senhor está nos alertando, o que o Senhor está nos instruindo, do que o Senhor quer que a gente esteja longe, né? Então é isso que nós vamos fazer essa noite ao nós estudarmos a palavra de Deus. Eu vou mostrar rapidamente o esboço do capítulo 2 para vocês. O capítulo 2, ele tem 17 versículos e ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai até o versículo 12, onde nós lemos, e fala das instruções sobre o dia de Cristo, o dia da sua volta, o dia em que o Senhor vai operar sua vingança sobre a terra, né, sobre todos que rejeitaram a verdade. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. E
então está dividido assim: resposta e conforto, de 1 a 2, sinais que antecedem o dia, versículo 3. Hoje nós vamos ver do versículo 4 ao 12, então nós vamos ver esses temas: o que o homem do pecado faz, o que está impedindo a revelação do homem do pecado, o caráter e a estratégia do homem do pecado. Então esses são os assuntos que nós vamos falar hoje. A parte 2 vai do 13 ao 17 e a gente vai ver a semana que vem com a graça de Deus. Mas dentro do nosso tema, queridos, antes da gente começar no versículo 4, eu tenho que falar uma coisa. O apóstolo João, o apóstolo do amor, em sua primeira carta às igrejas, em 1 João, foi quem nos disse que existiram vários anticristos ao longo da história. E a gente pode constatar isso em 1 João 2, versículo 18. Ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então veja bem, nós estamos falando dos últimos tempos, né? Dos últimos dias. Mas João, ele já nos antecipa aqui a última hora. A última hora, né? A última hora é quando já o último dia está acabando, né? É a última hora do último dia. E ele fala do anticristo. Muitos já têm surgido, ele diz, e sabemos que por isso já estamos na última hora. Se João falou isso, né, que na sua época nós já estávamos na última hora, o que se dirá de hoje? Últimos minutos, últimos segundos. Então esses acontecimentos dos finais dos tempos estão acontecendo, Jesus está prestes a voltar, né? Primeiro o arrebatamento da sua igreja acontecerá, e então após 7 anos de grande tribulação sobre a terra, ele descerá dos céus com a sua igreja para governar a terra por 1000 anos, e depois disso virá Nova Jerusalém, né? E nós chegamos no final do livro de Apocalipse, né? É maravilhoso para nós os que cremos, porque nós já conhecemos o final, né? Nós já conhecemos que nessa história Jesus sempre ganha, Ele é soberano, né? E graças a Deus Ele nos pegou e estamos do lado dEle, né? Então, glória a Deus, nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Mas nós estamos vivendo esse momento da história. Dos versículos de 1 a 3, eu quero só lembrar vocês que Paulo, ele consolou os irmãos que estavam desesperados. Eles tinham recebido uma carta falsa, provavelmente, né, em nome do apóstolo Paulo, falando que Jesus já tinha voltado e eles tinham ficado, e eles estavam muito tristes, né? E Paulo, ele escreve essa segunda carta para consolar o coração deles, falar: não, antes de Jesus voltar vai acontecer a grande apostasia, né? Uma grande multidão de pessoas que se dizem cristãs, elas vão abandonar a fé, uma grande revolta no mundo contra Cristo vai acontecer, e mais, ele fala que um dos sinais do fim é a revelação do homem do pecado, e é aí que a gente entra no versículo 4 hoje. Nós vamos começar a falar um pouco mais sobre quem é o homem do pecado, o homem do pecado ou anticristo. A palavra anticristo significa pseudo-cristo ou falso Cristo, não significa aquele que está contra Cristo ou o oposto de Cristo, não, significa um Cristo que não é o verdadeiro, um Cristo que é falso, um Cristo que é enganoso, um Cristo que tenta imitar o Cristo verdadeiro, mas que vai seduzir, vai trazer grande decepção para as pessoas, ele vai enganar as pessoas, ele vai levar as pessoas para longe do verdadeiro Cristo. Então, é esse o anticristo, e ele vai ser quem? É o representante, né, humano de Satanás na terra, né? Ele vai operar segundo a ação de Satanás, como nós lemos. Mas algumas coisas importantes sobre ele, versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então veja, esse homem do pecado ou anticristo, ele vai se exaltar, imagina, ele vai exaltar a si mesmo, acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Algumas pessoas especulam falando que o anticristo virá de Roma, ou mais especificamente da Igreja Católica.
Alguns, não sei quantos vocês já ouviram falar isso, mas isso é uma grande especulação. Por quê? Porque, na verdade, especulam falando que o anticristo será um papa, né? Mas a questão é, se nós analisarmos o texto bíblico, esse anticristo, ele vai se colocar acima de tudo, de todo objeto de adoração. Ou seja, hoje o Papa, ele é alguém que tem o poder de falar, olha, esse copo é santo, e as pessoas podem adorar esse copo, porque esse copo vai fazer alguma coisa para você. Ou você pode adorar tal pessoa, essa pessoa é santa, ela pode fazer alguma coisa por você. Então hoje o Papa, ele tem essa autonomia, essa autoridade para designar o que ele acha ou não acha, de que pode se tornar um objeto de adoração ou não. Ele tem esse poder, e as pessoas adoram o que o Papa fala. Se ele falar qualquer coisa, ó, você pode adorar isso, as pessoas vão adorar. Você pode fazer uma romaria, uma procissão por essa estátua, as pessoas vão fazer. Isso dá a ele, porque ele é quem tem o poder de falar o que é ou não, dá a ele um certo poder acima daquilo que ele denomina objeto de adoração. Mas o anticristo, ele vai se colocar acima de qualquer objeto de adoração. É como se não bastasse o poder para falar, olha, você pode adorar isso, tudo bem de você adorar a cadeira, tudo bem de você adorar a madeira, tudo bem de você adorar o tijolo. Esse anticristo, ele quer mais do que isso. Ele quer muito mais do que falar o que você pode adorar. Ele quer a sua adoração. Ele quer ser reconhecido como Deus, ele quer ser adorado como Deus. Na verdade, essa sempre foi a grande busca de Lúcifer, né? Receber a adoração que só Deus tem. E desde então ele tenta desviar a humanidade dos caminhos de Cristo de todas as formas enganosas. Todas as religiões, elas não acontecem por acaso. É o homem adorando algo, buscando algo. E essa mentira de que todas as religiões levam a Deus é uma farsa, né? É uma farsa para que as pessoas acreditem na mentira e se distanciem do Cristo, do Deus verdadeiro. Mas o anticristo, ele não vai tolerar tal coisa. Ele vai chegar no ápice da sua gana por adoração, e ele não vai admitir nenhuma outra forma de adoração, nenhum outro Deus, nenhum outro objeto. Ele vai exigir toda adoração a si. Ele vai erguer uma estátua em seu próprio nome, para que ela receba a adoração de todos os povos da terra. E aquele que não adorar a sua imagem será morto. Esse é o anticristo. Então, provavelmente a igreja romana possa fazer parte dessa religião, né, que o anticristo vai formar, mas definitivamente não há mínima possibilidade de que seja um papa esse anticristo. Mas esse anticristo já existe hoje, ele está formando a sua carreira, está formando o seu currículo. No determinado momento, né, no seu devido tempo, ele será revelado ao mundo. E há várias especulações, né, talvez até lá do Oriente, um muçulmano, não se sabe ainda. Mas tudo que a palavra de Deus fala é simplesmente isso. Esse anticristo, ele vai exigir adoração, ele vai se exaltar a si mesmo acima de tudo que se chama de Deus ou é objeto de adoração, e vai chegar a esse momento terrível, que aqui no versículo 4 fala que ele vai se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse santuário de Deus será um templo que vai ser reconstruído, o templo em Jerusalém. O mesmo templo que no ano 70 foi destruído, ele será reerguido. Os judeus hoje já têm todos os objetos para os sacrifícios e os rituais diários no templo. Eles só precisam construir o templo. Provavelmente esse anticristo, ele trará uma paz enganadora no Oriente Médio entre judeus e palestinos, e árabes e muçulmanos, e esse templo será reerguido. Só que na metade dos 7 anos da grande tribulação, esse acordo será quebrado,
vai ser exatamente esse momento que ele vai entrar no templo que ele ergueu para os judeus, e ele vai se assentar no Santo dos Santos. A palavrinha que você vê aqui, olha, no versículo 4, assentar-se no santuário de Deus, significa o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Você sabe que o templo tinha várias repartições, e a mais separada, a mais santa, era o Santo dos Santos, que era o santo lugar onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo, amarrado, tudo direitinho, porque poderia morrer ali e ser puxado pela corda. Esse anticristo, ele vai entrar, não vai entrar no templo, ele não vai simplesmente entrar no templo, ele vai assentar-se no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, e vai falar: eu sou Deus. E aí Jesus, ele alerta o povo, e ele fala: quando vocês verem que isso aconteceu, é a abominação da desolação. Corram, fujam, porque o anticristo está mostrando a sua cara. Ele está se revelando quem realmente é, o que ele sempre quis, ocupar o lugar de Deus e receber toda a adoração que é devida a Deus. E esse vai ser um momento terrível. E esse vai ser o estopim, o momento em que a ira de Deus vai começar a cair sobre a terra. E Jesus já havia alertado sobre tudo isso aos judeus. O bom para nós, igreja, é que enquanto isso estiver acontecendo na terra, nós estaremos na nossa lua de mel com o Senhor nos céus. Louvado seja o Senhor. Marcos 13:14 diz assim: quando vocês virem o sacrilégio terrível, algumas versões falam sacrilégio terrível, outra fala a abominação da desolação, no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, né, no Santo dos Santos, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É hora de, perna para que te quero, porque a perseguição contra os judeus será terrível, implacável. Mas o que mais esse homem do pecado ele faz? E olha, uma coisa importante, os cristãos do primeiros séculos também já sabiam dessa intenção do anticristo. Isso aqui foi escrito por Irineu, um dos pais da igreja, no final do século II. Ele disse assim: mas quando este anticristo tiver devastado todas as coisas neste mundo, ele reinará por 3 anos e meio e sentará no templo em Jerusalém. E então o Senhor virá do céu nas nuvens, na glória do Pai, enviando este homem e aqueles que o seguem para dentro do lago de fogo, mas trazendo para os justos os tempos do reino. Então, esse momento em que ele vai assentar-se no santo lugar, ele vai marcar exatamente a metade dos 7 anos da grande tribulação e o início desses 3 anos e meio finais, que será de grande dor e sofrimento sobre a terra. Quando Paulo escreveu isso, havia um acontecimento muito parecido com um homem chamado Calígula, que tentou invadir o santo lugar, o templo. O templo foi destruído em 70, provavelmente entre a década de 30 a 40 depois de Cristo. Esse homem Calígula tentou fazer uma estátua em sua própria adoração dentro do santuário, do Santo dos Santos, mas ele não teve sucesso. Então provavelmente esses acontecimentos estavam muito frescos na cabeça do apóstolo Paulo quando ele escreve isso aqui para nós. No livro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, ele nos diz o seguinte: suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Esse sacrilégio terrível. Então, eu só estou trazendo passagens porque a gente está estudando profecias bíblicas. Então, você precisa saber que isso foi falado lá atrás pelos profetas de Deus no Antigo Testamento. Jesus falou dessas coisas e os apóstolos escreveram nas cartas a respeito das mesmas coisas. Ou seja, elas vão acontecer e nós precisamos saber. Há um paralelo muito claro nessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses entre o anticristo e o Senhor, o nosso Cristo.
E se você quiser anotar, fica à vontade, nós não vamos ler todos os versículos para ganharmos tempo. Mas olha só, ambos têm uma vinda. 2 Tessalonicenses 2:1 e 2:9. Ambos são revelados. 2 Tessalonicenses 1:7 e 2:3. Ambos têm um evangelho. 2 Tessalonicenses 2:10 e 11. Ambos recebem adoração, 2 Tessalonicenses 2:4, e ambos operam obras miraculosas, ou seja, fazem milagres, 2 Tessalonicenses 2:9. Mas não vai demorar muito para que na vinda do Senhor Jesus, esse falso Cristo seja desmascarado e destruído, tá bom? O Senhor Jesus, o verdadeiro Cristo, já escreveu, já prometeu, ele vai voltar e ele vai acabar com esse falso, esse impostor, tá bom? E vai ser maravilhoso que a palavra de Deus fala que com o brilho da sua vinda, ele será destruído. Com o sopro da sua boca, esse impostor será desmascarado e destruído. O versículo 5 nos diz: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Vocês imaginam que Paulo está lembrando os irmãos em Tessalônica, de que quando ele estava com eles durante 3 semanas apenas, ele costumava falar essas coisas, ou seja, eu acredito que durante 3 semanas, todos os dias eles ouviam profecias bíblicas com Paulo. Paulo falava: olha, sabe isso aqui que o profeta falou? Jesus falou, vai acontecer. E ele explicava as profecias bíblicas para eles. Ele falava: vocês não lembram que quando eu estava com vocês, poucas semanas, eu falava sobre essas coisas? E Paulo agora está explicando mais uma vez para eles. E ele considerou importante falar sobre essas profecias, sobre a volta do Senhor Jesus. Esse é um tema muito maravilhoso para nós, né? Maravilhoso para nós, falar da volta do Senhor. E ele falava com detalhes para eles, isso é incrível. Versículo 6: e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Muito bem, e ele diz então agora vocês sabem o que o está detendo. Quem está detendo a revelação do homem do pecado? Quem está impedindo que o anticristo seja revelado ainda? O Espírito Santo através da igreja. Porque o Espírito Santo, ele habita na igreja e nós estamos nesse mundo. Satanás e as obras das trevas, eles não têm passe livre nessa terra. Eles não estão à vontade para fazer o que querem. Satanás ainda não tem o passe livre dado por Deus para que ele traga caos ainda maior e destruição ainda maior sobre essa terra. Porque a igreja do Senhor ainda está aqui. Irmão, você não tem noção a diferença que você faz nesse mundo. A Bíblia fala que você é luz no mundo, é o sal da terra. Que Cristo, ele habita em você. E aonde existe um cristão, Jesus está ali. Satanás não tem a liberdade de pintar e bordar, ele não tem a liberdade de oprimir, de manter as vidas cativas, porque você está ali, você é um representante do reino dos céus na terra, você é o embaixador do reino de Cristo, e onde você está, Cristo está também, e aquilo que você ora, o Senhor ele ouve, e quando você repreende o mal é repreendido. Onde você chega, Satanás ele abre alas para você passar, você ora, você tem a autoridade dada por Cristo Jesus. Você tem a autoridade no nome de Jesus para orar, para ligar na terra e ser ligado no céu. Você é o corpo de Cristo na terra. Você se alegra com isso? Você louva a Deus por isso? Isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. Deus, ele conferiu esse poder à igreja dele. Então Satanás, ele não tem liberdade. Satanás, ele não tem liberdade na tua vida. Satanás não tem liberdade no teu casamento. Satanás não tem liberdade na tua família, nos teus filhos, no teu trabalho, nos teus negócios. Satanás não tem liberdade. Na cruz, Jesus, ele quebrou todo o jugo. Na cruz, você foi liberto de todo o poder das trevas. E você precisa entender isso. E você precisa viver como quem acredita nisso. Amém? Amém? Você precisa viver como quem acredita nisso. E é maravilhoso sermos lembrados dessas verdades.
Então, o versículo 6 diz que agora nós sabemos o que o está detendo. O Espírito Santo através da igreja. Satanás não tem a liberdade de fazer o que quer e o anticristo não tem a liberdade de se revelar ainda, porque nós ainda estamos aqui. Isso significa, meus irmãos, em outras palavras, que a luz de Cristo está transformando esse mundo de trevas através da sua igreja, através das nossas vidas, através das nossas orações, através das nossas atitudes. Nós precisamos lembrar disso diariamente, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então, no seu devido tempo, ou seja, quando a igreja for arrebatada, quando então a igreja não estiver mais na terra, Satanás ele vai ter o que? O passe livre, ele vai ter a liberdade que ele tanto espera, dele poder agir, né, destruindo vidas, né? Você vê pessoas destruídas. Eu preciso lembrar você disso. Elas estão sendo opressas pelo poder das trevas. Mas a você foi dado as chaves do reino. A você foi dado o poder de orar no nome de Jesus. A você foi dado o poder de crer no poder de Deus, transformador de Deus, de ver a transformação de Deus à tua volta. Nós somos canais de Deus no mundo perdido, doente, para que o poder de Deus alcance as vidas à nossa volta. Irmãos, não é verdade como nós esquecemos disso tão facilmente? Como é verdade que nós esquecemos da importância que nós temos em Cristo Jesus? Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que o nome dele apenas seja glorificado. Então nós temos esse privilégio, essa alegria. Mas vai haver esse momento, quando a igreja for arrebatada, Satanás então vai ter a liberdade que ele quer. Então a destruição e o caos vão tomar conta da terra, vão tomar conta desse mundo, tá bom? E a igreja não vai estar aqui para repreendê-lo, né? Jesus mesmo foi quem disse, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então enquanto nós estivermos aqui, as portas do inferno não podem prevalecer. Mas quando nós partirmos para encontrar com nosso Senhor nos ares, então Satanás ele vai pintar e bordar. Seria maravilhoso se nós pudéssemos alertar o máximo de pessoas possível disso, não é? Que esse dia vai chegar, e esse dia está bem próximo. Muito bem. E eu fico pensando, Paulo ele vai falar agora um pouquinho mais sobre as consequências de você não acreditar na verdade. Quando você não acredita na verdade, o que sobra para você acreditar? A mentira. Se você rejeita a verdade, se você rejeita acreditar em Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, não te sobra alternativa se não ficar com a mentira, não é verdade? E é isso que o mundo está fazendo quando rejeita Jesus. Quando rejeita Jesus, quando fala que Jesus é só mais uma religião. Jesus não é religião. Religião é o homem tentando alcançar a Deus. Jesus Cristo é Deus alcançando o homem no seu pecado, no lamaçal do pecado. É totalmente o oposto de religião. E só que o mundo, ele mente, né? Ele acredita na mentira e se ilude com as mentiras e não quer largar a mentira para não se render à verdade. Porque no momento que uma pessoa admite que ela está errada, que existe uma verdade, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ela entende que ela tem que prestar contas a esse Senhor. E ela não quer. Então ela prefere acreditar na mentira. Ela se sente confortável acreditando na mentira, desde que isso signifique que ela não vai ter que prestar contas ao Senhor da verdade. E eu fiquei pensando, irmãos, nesse estudo, como é triste quando Deus tira a mão, né? Quando Deus ele entrega o homem aos seus prazeres, às suas depravações. Romanos capítulo 1 fala isso, né? Que Deus, ele deixa. O Espírito Santo está no mundo hoje convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Só que o homem, ele continua tampando os ouvidos,
e dizendo: não quero ouvir a verdade, eu não quero saber da verdade, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu não quero prestar contas a Deus, eu não quero admitir que existe um Deus único, verdadeiro, absoluto, soberano, eu não quero admitir isso. E porque o homem ele está determinado a não ouvir o Espírito Santo, a não ceder ao testemunho do Espírito Santo, ele está automaticamente escolhendo a mentira. Só que chegará um momento em que não haverá mais a chance do arrependimento. Não haverá. E Deus vai falar: você quer esse caminho? Então vai. Eu tentei, meu filho veio, morreu, para pagar todos os seus pecados. Você rejeitou isso. Então tá bom. Então vai. Faz o que você quer. Segue o seu caminho. Busque o que você deseja. E esse é o momento que Deus tira a mão. Eu estava pensando: Deus, tem misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós nos encontramos brincando com Deus, não é verdade? Deus fala: não. E a gente meio que se faz de louco, né? Se faz de surdo, se faz de criança mimada, criança birrenta. E eu falo: Deus, me traga um santo temor ao teu nome, Senhor, porque eu conheço Jesus, eu conheço a verdade, e eu não quero viver como os que não conhecem. Amém, meus irmãos? A pior coisa é quando Deus tira a mão e entrega o homem ao seu próprio caminho. Essa é a pior coisa que pode existir. Apocalipse 7, versículos 13 e 14 diz assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então prestem atenção, embora o Espírito Santo não esteja no período da grande tribulação na terra através da igreja, porque a igreja foi arrebatada já foi arrebatada antes desse período, ainda assim o Espírito Santo estará atuando e trabalhando no período da grande tribulação. Haverão 144 mil judeus que serão selados, escolhidos, separados por Deus para evangelizar nesse tempo. Anjos virão à ordem de Deus para evangelizar nesse período. Então Deus ele ainda vai estender a graça dele mesmo durante o julgamento da terra, para que ainda as pessoas tenham a chance de se arrepender e serem salvas. Que Deus maravilhoso nós servimos, não é? Que Deus gracioso nós servimos, porque mesmo em meio ao julgamento, Ele tem misericórdia. Mesmo em meio à punição, Ele tem misericórdia. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Versículo 7, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então esse mistério da iniquidade ou impiedade, é toda a injustiça, é todo o pecado, é todo o ato, né, todo o pensamento, qualquer atitude contra Deus, isso é iníquo, isso é ímpio, isso é injusto, tá bom? Tudo que é contra Deus ou contrário a Deus, isso é injusto, é impiedade. Então esse mistério, né, esse mistério em que Satanás ele quer descartar a figura de Deus, ele já está em ação. Na verdade, desde que Adão e Eva lá no Éden, né, eles escolheram dar as costas para Deus. Satanás falou: você não precisa de Deus, se você seguir o teu coração, você vai estar bem, você já vai ter tudo que você precisa, você não tem que ouvir Deus, você não tem que obedecer Deus. Então desde aquele momento, o homem escolheu descartar Deus da sua vida, e a partir dali é queda, a partir dali é destruição, a partir dali é o homem se tornando cada vez mais distante de Deus. Então o mistério da iniquidade ele já existe,
Ele já age na terra, ele já atua nesse mundo. Ele já está fazendo destroço ou afastando pessoas de Deus há muito tempo, desde o começo. Mas, olha só, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, a única coisa que falta é que aquele que o detém seja afastado, é que o Espírito Santo dê essa liberdade, é que a igreja seja arrebatada. Então, veja que ele fala, que ele chama que essa iniquidade ou essa ação de Satanás é o mistério, né? O mistério. E o mistério, ele só é mistério quando você não vê, né? Quando ele está velado, quando ele está dissimulado, ele não está revelado, né? Mas vai chegar o momento em que isso vai ser revelado. Hoje Satanás ele age por trás, né, dissimuladamente, traiçoeiramente, ele seduz as pessoas. Há caminhos que parecem bons para o homem, mas o final é de morte, não é? Então, hoje Satanás ele não se apresenta com 2 chifres e um tridente na mão, né? Não, é tudo muito gostoso, é tudo muito bom, é tudo muito prazeroso, é tudo muito, muito legal. A princípio, não é? A princípio você tem, para que, né, não tem coisa melhor, e aí você é seduzido pelo pecado, aí você é engodado mesmo, você é amarrado pelo engano e você fica preso, né? É assim que atua hoje, né? Satanás ele atua dessa maneira hoje no mundo, mas vai chegar o momento, e é isso que a palavra de Deus está nos alertando, que Satanás ele não vai se preocupar mais em disfarçar nada. Vai chegar o momento, e esses dias serão terríveis, em que ele vai revelar sua cara e vai falar: olha, eu sou o monstro mesmo, você se enganou porque quis, você se iludiu porque quis, você não deu atenção para a verdade porque quis, você não deu atenção para a Bíblia porque quis. E vai ser terrível, e vai ser terrível. Versículo 8. E uma coisa antes de ir para o versículo 8. Uma das formas, né, mais que Satanás ele age, né, a sua ação ímpia hoje, é através de uma fachada de santidade, de liberdade, né, tanto uma fachada de santidade como uma fachada de liberdade. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que você entende por liberdade, muito cuidado com aquilo que você entende por santidade. Esse mistério, ele é mistério para os incrédulos, tá? Porque para nós ele está sendo muito claramente revelado. Nós que temos o Espírito Santo temos o discernimento das coisas espirituais. Nós podemos ver por trás das aparências, se nós estivermos conectados com o Senhor. Senão nós vamos na mesma onda que o mundo vai, no mesmo embalo, na mesma vibe, né? No mesmo... Então, muito cuidado. Se você teme a Deus, se você ama o Senhor, você é capaz de discernir essa ação, essa impiedade do diabo, como ele age traiçoeiramente, o que realmente está por trás da liberdade, da santidade apresentada aí fora. Versículo 8: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja que poderoso esse versículo, né? Então, o perverso, aqui o homem do pecado, o anticristo, também é chamado de o perverso, porque nele só existe perversão, e perversão é distorção da verdade. Ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, nada nele é verdadeiro, tudo é uma ilusão. Irmão, se você está por acaso entendendo, se o Espírito Santo de Deus está te mostrando que você escolheu um caminho de ilusão, de mentira, você tem a oportunidade de sair disso já. Você não precisa pagar para ver, você não precisa continuar iludido. Ele é o perverso, ele distorce a verdade, porque ele tem prazer na mentira, ele tem prazer em nos afastar dos caminhos de Deus, e nós precisamos ser sinceros e honestos com Deus e conosco mesmos, e falar não para as mentiras do diabo.
Só que o Senhor Jesus, ele vai matar esse iníquo, esse perverso, com o sopro da sua boca, e ele vai destruí-lo pela manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus vir, quando Jesus voltar, esse inimigo, esse perverso, esse iníquo, ele será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Então, algumas pessoas viram aí a novela Apocalipse, né, e ficaram falando bastante desse momento, né? Mas eu acredito que esse momento é difícil de imaginar, é muito difícil de imaginar, mas quando Jesus voltar, né, a manifestação da sua vinda, imagina a glória de Cristo, destruindo esse perverso. Jesus não vai precisar falar nada, Jesus não vai precisar fazer nada, ele vai se manifestar. Ele simplesmente vai voltar e esse perverso será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Provavelmente Paulo tinha Isaías 11:4 em sua mente, que diz: com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Então, estendendo essa mesma palavra a todos que rejeitaram a verdade para seguir a mentira do diabo. Todos serão mortos pelo sopro da boca do Senhor. Apocalipse 19, de 20 a 21 diz assim: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, Jesus. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, veja, o fim desse perverso já está decretado, já está determinado, ele será destruído com a vinda do Senhor Jesus, assim como todos os que o serviram. Versículo 9: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, esse anticristo, esse falso Cristo, ele vai agir com sinais e maravilhas, ele vai fazer milagres. As pessoas que buscam sinais, as pessoas que amam, né, ver coisas miraculosas acontecendo, elas serão as primeiras a serem enganadas, porque ele vai operar sinais e maravilhas enganadoras, ele vai enganar as pessoas, porque Deus deu poder ao diabo de se disfarçar de anjo de luz, de fazer coisas que são mentiras. Quantas pessoas elas lotam lugares atrás de curas espirituais, de tantas coisas. Deus dá corda, Deus deixa, Deus permite. Esse anticristo lhe fará sinais e maravilhas que não são de Deus, que são enganadoras, que afastam as pessoas do caminho da verdade. Alguém que falou que esse anticristo é uma caricatura infernal, ou uma paródia infernal do verdadeiro Messias, né? Então é como se Satanás ele tivesse feito uma caricatura, ou uma imitação barata, né, do verdadeiro Messias, e saiu um anticristo. E realmente é uma caricatura pavorosa. João 8,44 fala assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Aqui é Jesus falando com os fariseus que estavam procurando oportunidade para matá-lo. Ele diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, irmão, Satanás, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira, tá? Ele cria ilusões, ele seduz as pessoas. E se nós não estivermos focados em Cristo, nós somos enganados com facilidade pelas mentiras de Satanás. Quantos de nós hoje não estão lutando com mentiras, com pensamentos que são setas inflamadas do inferno,
você conhece a palavra de Deus, você sabe que Deus fala a teu respeito, mas aquele pensamento vem e você começa a duvidar, a se questionar, a se colocar abaixo daquilo que Deus fala, e de repente você se afasta porque você se acha indigno. Você está dando ouvidos a quem? A verdade de Deus ou a mentira do diabo? Se você está se aproximando do Senhor Jesus, é porque você está agarrado à verdade. Mas se alguém está se afastando de Jesus, não há outra. É porque está agarrado à mentira. Então você precisa examinar seu coração essa noite. Você está buscando a Deus ou você está se afastando de Deus? O que está guiando as tuas atitudes? Quais são os pensamentos? Ou melhor, quais são as emoções que estão guiando as tuas atitudes? São emoções originadas em pensamentos bíblicos? Ou são emoções originadas por mentiras do diabo, de Satanás, que estão determinando as tuas atitudes hoje? Você precisa parar e pensar nisso. Quando Hitler ele invadiu a Tchecoslováquia, isso está em vários registros históricos, tá? Ele se pronunciou como o Messias. Ele dizia a seguinte frase: não temam, eis que é chegado o Messias, doravante vocês terão paz e pão. Muitos judeus acreditaram nele. Hoje não existe Tchecoslováquia, existe a República Tcheca e a Eslováquia, mas naquela época muitos judeus ali acreditaram nele e foram enganados. E não obstante, muitos cristãos também acreditaram e foram enganados. Versículo 10: ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Veja, esse perverso, esse homem do pecado, o anticristo, ele vai fazer uso de todas as formas de engano. Imagina, existe uma forma de engano, ele vai fazer uso de todas as formas de engano. Da injustiça para os que estão perecendo. Mas veja que quem vai cair não são os que estão firmes em Cristo, são os que estão perecendo, os que estão longe, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Quando o homem rejeita a verdade, ele rejeita Jesus, ele fica com a mentira. Ele veio em nome do Pai e foi rejeitado, mas aquele que vai vir no seu próprio nome será aceito, e eles serão enganados. No final, o anticristo, eu faço menção agora do que o Hudson falou no estudo, de que Satanás ele é o cachorrinho na coleira de Deus. No final, isso daqui, o anticristo, ele vai ser nada mais do que um mensageiro de Deus para aqueles que rejeitaram a verdade. Vocês repararam que no final, o que Satanás vai fazer, toda a sua sedução, todo o seu truque, toda a sua magia enganadora, vai servir só para aqueles que rejeitaram a verdade. É um prêmio para os que rejeitaram a verdade. Na verdade, uma punição, né? Na verdade, o castigo para aqueles que não quiseram a verdade. Isso é forte demais, né? Isso é forte demais. Porque são esses que vão cair na dele e que vão ser enganados. É interessante a gente saber que Deus ele não vai forçar uma desilusão sobre ninguém. Deus ele é fiel para nos guardar, todos que creem nele. Ele guarda o depósito da nossa fé até o dia de Cristo. Isso é bíblico. Mas aqueles que rejeitaram a verdade, não há segurança nenhuma para esses. Deus não vai forçá-los a acreditar. E eles vão receber essa punição que eles mesmos escolheram. Versículo 11 diz assim: por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Então não vai ser qualquer mentira, tá bom?
Novamente eu faço menção de Romanos 1, Deus os entrega seus próprios desejos, tá bom? Deus, ele lhes envia um poder sedutor. Então esse anticristo, na verdade, é aquilo que Deus está falando nesse versículo. Olha, é o poder sedutor de Deus, que Deus envia para os que rejeitaram a verdade, porque eles acreditaram na mentira. Então não vai ser qualquer mentira, vai ser a mentira, né? A mentira de que você não precisa de Deus. É o mistério da iniquidade em ação, mas agora revelado. E esse anticristo, ele é o pior de todos os anticristos que já apareceram na face da história, na face da terra. O pior de todos. Ele vai acumular todas as formas de engano, toda a blasfêmia, toda a impiedade, toda a injustiça, tudo que é de pior do mal, ele vai representar. Ele vai incorporar e vai ser o representante disso. Então, não existe punição pior do que essa própria mentira. Versículo 12 diz: e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, novamente, repetindo a ideia de que só serão condenados com ele todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Eu vou ler então Romanos 1,32 para você. Diz assim: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Veja, as pessoas, elas ouvem, elas conhecem os justos decretos de Deus, porém, elas não aceitam Deus. E elas não somente continuam a praticar o que Deus abomina, mas elas aprovam aqueles que praticam essas coisas também. Então a gente precisa tomar uma posição mesmo, né? Deus, ele não olha para a gente e fala: olha, tudo bem de você ficar em cima do muro, parabéns, nota 10 para você que não se posiciona sobre o que é pecado. Nossa, perfeito, você consegue lidar com todo mundo, nossa, você se dá bem, todo mundo gosta de você, né? Não tem nem perseguição, poxa vida, você é muito inteligente, hein? Nota 10 para você. É claro que não. Nós precisamos tomar uma posição, nós precisamos nos posicionar sobre o que é verdadeiro, sobre o que nós cremos, sobre o que é bíblico, sobre o que é a vontade de Deus, sobre o que é justo, bom, correto, honesto, puro. São essas coisas que governam, são essas coisas que devem governar a nossa mente, determinar nossas emoções e nossas atitudes. Porque não só aqueles que praticam essas coisas que Deus abomina, que serão, mas aqueles que aprovam essas coisas também. Isso é assustador. João 3, 19 a 20 fala: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então olha só que lindo, que conclusão maravilhosa. A luz veio ao mundo, Deus enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a palavra de Deus fala que eles fizeram isso porque as suas obras eram más. Eles não queriam se aproximar da luz, porque quando a gente se aproxima da luz, a luz ela revela as nossas obras. A luz, ela mostra as nossas obras. Então todo aquele que não quer ter as suas obras reveladas, ele foge da luz, ele não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas todos aqueles que amam o Senhor e desejam, que caminham com o Senhor, eles não têm problema da luz refletir suas obras, porque as suas obras estão em Cristo. Amém? Nós estamos escondidos em Cristo. As nossas obras hoje, para os que creem, são em Cristo. Isso é claro para todos? Amém? Isso é bênção? É, maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu vou fazer uma rápida revisão com você sobre o que nós aprendemos hoje. 1. A palavra anticristo significa pseudo-cristo ou falso Cristo.
2. Embora muitos anticristos tenham surgido ao longo da história, esse último será o pior de todos. 3. Ele exigirá ser adorado como Deus. 4. É chamado na Bíblia de o homem do pecado, o perverso e de filho da perdição. 5. É o representante de Satanás entre os homens. 6. Ele se assentará no santo lugar no templo de Jerusalém. A Bíblia chama esse ato de abominação da desolação ou sacrilégio terrível. 7. A abominação da desolação será o marco da segunda metade da grande tribulação. 8. O anticristo só será revelado quando a igreja for arrebatada. 9. E ele será destruído quando Jesus voltar com a sua igreja. 10. Ele fará sinais e maravilhas enganadoras pelo poder de Satanás. 11. Ele seduzirá todos que rejeitaram a verdade. 12. Todos que rejeitaram a verdade serão condenados juntamente com ele. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Nós reconhecemos que Tu és o Messias de Deus, que deveria vir ao mundo, Senhor. Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor que te são devidos, Senhor. Porque te adorar, ó Deus, é o nosso chamado, Senhor. Não importa como estamos, não importa o que sentimos, não importa o que pensamos. Não importa o que pensamos de nós mesmos, não importa o que consideramos de outro. Senhor, o Senhor nos chamou para te adorar, para te render louvor, adoração, Senhor. E é por isso que estamos aqui essa noite, Senhor. Tu és a razão da nossa vida, Senhor. Tu és a própria vida em nós. Senhor Jesus, nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu santo nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos instrui. Obrigado pela tua palavra que nos corrige. Obrigado pela tua palavra que nos confronta, que nos exorta, que nos dá ânimo, para nós vivermos, ó Deus, no caminho certo e nós rejeitarmos o caminho errado, Senhor. Nos guia nos teus caminhos, Senhor. Veja se há em nós algum caminho mau e nos guia pelas veredas eternas, Senhor. Nós necessitamos do Senhor desesperadamente. Nós declaramos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Que não somos nós, ou não é a nossa própria força que nos mantém, ó Deus. Mas é o Senhor operando em nós. É o Teu Santo Espírito que nos foi dado, com o qual fomos selados para o dia da redenção, Senhor. Que nos capacita dia após dia a Te louvar, a Te seguir, a Te obedecer, Senhor. Então eu oro, Deus, não pelo nosso poder, não pela nossa força, mas pelo Teu poder que atua em nós, ó Deus. Transforma as nossas vidas essa noite, Senhor. Nos guia, Senhor Deus, pelos Teus caminhos eternos, ó Deus. Nos dá o poder que talvez ainda muitos desconheçam, Senhor, de viver acima, ó Deus, da sua própria força, da sua própria capacidade. Porque humanamente nós tentamos muitas coisas, Senhor. Mas essa noite nós queremos dizer que nós nos rendemos. Nós nos rendemos, ó Deus. Nós nos rendemos aos Teus pés. Nós nos rendemos nos Teus braços, Senhor. Nós clamamos o Teu socorro, Senhor. Age em nós, para a honra e glória do Teu nome. Age em nós poderosamente, para que nós possamos ser participantes dos Teus grandes feitos, Senhor. Para que o Teu nome seja grandemente exaltado sobre a terra, para que possamos testemunhar aos quatro cantos do mundo, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome seja a glória, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.